Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. Busca por justiça. Família espera a prisão do suspeito de matar Bruno, adolescente fuzilado com 120 tiros. Vacinas falsas. Ao vivo, você vai saber como agir se foi vítima do esquema que adulterava doses contra a gripe na Serra Gaúcha e região metropolitana. Fique atento. Uma pesquisa da URGS projeta o pico da Covid-19 para o fim do mês no Rio Grande do Sul. Será? E você conhece essa música? Ela é um filme de ação, com vários finais. Ela é política aplicada e conversas banais. Se ela tiver... Quem não conhece? Hoje tem Partiu Cultura com o Projota. Ele se apresenta amanhã em Porto Alegre. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até 13h, já está no ar. Vejam só essa imagem aqui. Uma grave denúncia que vem do sul do estado. Uma família de uma paciente, está aí a menina, que morreu de Covid-19. A família reclama de maus tratos e negligência no atendimento. Pelo telefone, desesperada, esta garota pedia ajuda. Em seguida, a reportagem. Nós vamos ao rápido intervalo e eu já volto com muita informação depois direto até 13h. É muito rápido, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 43 minutos, e você vai ver ainda hoje os detalhes sobre a investigação de um crime bárbaro que aconteceu na Serra. A família deste garoto, Bruno Michaelsen Silva, espera por justiça para a morte deste adolescente de apenas 15 anos de idade. Ele foi fuzilado no local do crime. Imagine só, foram encontradas 120 marcas de tiros. Acreditam numa coisa dessas? 120 marcas de tiro, já já a gente traz os detalhes. 11h44, agora a gente vai falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Bom dia, meu irmão Glauco Paza. Bom dia, André. Sextou, hein? Sextou com Biscoitos Zezé. Chegou a sexta-feira, Glauco Paza. Maravilha. Coisa boa, né? Olha só. Apesar que, né, ô Glauco, aí fica sábado e domingo que aí eu não posso te encontrar aqui, nem tu, nem nossos colegas. Ai, né? ai. Pois é, mas tudo bem. Mas tem alternativa. Mas chega a segunda-feira. Pega minhas gravações, fica olhando lá. Mas chega a segunda-feira. Olha só, 2 gols marcados e pelo menos uns 10 perdidos, é isso aí, Glauco? Mas o Inter devorou o tal do peixe, Glauco. O prato principal era o peixe ontem no Beira-Rio. O Internacional mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. André, é claro que a gente pode ter exagerado um pouco ali nos 10 gols perdidos, tá? Mas teve gol perdido. Olha só, o primeiro foi marcado pelo Guerreiro, uma assistência do Saravia, um cruzamento perfeito. Aliás, o Saravia que foi muito bem, o argentino, na lateral direita, e uma bola recuperada lá pelo Thiago Galhardo. Agora o segundo gol foi um golaço, viu? Uma bola tocada de calcanhar pelo Guerreiro pro Edenilson, que encobriu o goleiro, não deu chance. É aqueles gols assim que a gente vê na Champions, lá na Europa, mas não, era aqui mesmo, meu amigo. Menino Deus, na beira do rio aqui. Não é no Beira-Rio. É, Campeonato Brasileiro, sim senhor. Uma vitória de 2-0. Um começo de Campeonato Brasileiro que o Inter não via desde 2009, com 100% de aproveitamento nos 2 jogos. Começou vencendo fora de casa, que também não acontecia há muito tempo. Glauco. Fale. Explica aí pra gente, principalmente para os menos entendidos de futebol. A gente falava do desempenho do Internacional, né? Um novo técnico e tal, ainda não tinha conseguido uma atuação positiva. O que ele fez? Né? O que o Kudê, ele mudou o time? Qual foi a técnica dele? Olha, eu acho que passou um pouco o tempo, né? Porque houve uma grande interrupção, que foi aquela parada da pandemia. Passou um pouco o tempo, o time começa a recuperar aquela ideia de jogo que o Kudê estava implantando antes da parada. E agora, com todo esse tempo de paralisação, as coisas... Você sabe que é muito treino. O jogador vai na base do treino para repetir no jogo aquilo que o técnico está pedindo. Agora o tempo passou e, quem sabe, eles estão conseguindo novamente colocar em prática. O Grenal foi um golpe muito forte. O Inter se apresentou muito mal. E este Inter aí está muito mais próximo de ser o Inter do Kudê, realmente.
É claro que tem que dar o desconto, que o Santos é um time com sérios problemas, inclusive administrativos, jogador cobrando na justiça, né? Técnico novo. Redução salarial, né? Redução 70%. salarial por conta unilateral da direção, que foi lá e disse, a partir de agora é assim, quem não quiser que vá buscar seus direitos. Mas vencer é sempre bom, é fundamental. Você está vendo que no Grenal, o Internacional deixou muito a desejar, viu? E a cobrança foi muito forte. Mas agora alivia um pouco mais aquela tensão e voltam a aparecer os destaques, que é o caso do Guerreiro, que ontem marcou, deu assistência, deu uma de garçom. Realmente começam a aparecer as peças que são mais importantes. Agora, eu falei antes, né, André, que foram muitos desperdícios. Até a gente brinca, poxa, em época de pandemia não dá para desperdiçar nada, né? Porque tá tudo, uma crise tão grande, mas o Inter desperdiçou muitas chances. Vamos ver se aparecem aí os gols perdidos pelo Internacional. Eu vou te dizer aqui, ó, tem gol lá que eu acho que o André sentado faria. O André é raro, esse mesmo, que nunca jogou futebol, jogava no máximo bolita no tapete. É ou não é? Nem isso. Olha, eu vou te dizer, o Inter eu jogava perdeu futebol de botão, eu jogava com o meu amigo Marcelo Comaceto, mas era muito difícil. Cracaço do botão, Uma hora a gente vai tirar isso aí a limpo, tá? Vamos jogar, nem que seja aqui na mesa da redação. Isso aí. A gente improvisa. Mas o fato, André, é que o Inter ontem podia ter feito mais, viu? Bom, por um lado, tem a notícia boa. O Inter criou. Para perder gol tem que criar. E muitas vezes o problema maior é não criar. Mas, olha que quando aparece aquela chance que é única no jogo, o atacante não pode desperdiçar, né? Lembrando que o Grêmio já tinha jogado na rodada, tá? Torcedor tricolor, daqui a pouco tem a apresentação do Robinho, reforço tricolor, tá? O Robinho, que foi adquirido pelo Grêmio, estava no Cruzeiro. Um velho sonho tricolor, um cara que, olha, há muito tempo estava sendo cogitado. O Grêmio empatou com o Ceará, né? Lembrando, na quarta-feira foi 1-1, o Kleber marcou para o Ceará com seus 1,99 m, o Grêmio não marcou, achou que ele era baixinho, ele foi lá de cabeça e mandou pro gol. E o Grêmio empatou com o Tassiano, tá? E confirmou 1 ponto ganho ou 2 perdidos. Essa é a grande dúvida, por quê? Porque era um time reserva praticamente do Grêmio e muita gente questionou essa atitude do Renato. Por que um time reserva, se afinal de contas ambiciona conquistar o título brasileiro e ficou tanto tempo parado, né? Mas o Renato disse que o pessoal está cansadinho. De novo aquela história. Aquela história de novo, hein? Tá todo mundo cansado. Tô cansado, tá todo. Até o olha quem tá atrás de ti ali, o Jeremias Werneck. Ô, Jeremias, dá um oizinho sempre aí. Atrás de mim. Ô, Jeremias. Cadê o Jeremias Werneck? Também estava cansado ontem no home office. Ele está apurando uma informação. Ele está apurando uma informação muito importante, tá? Opa! Que é a possibilidade de jogadores aqui do Juventude estarem com a Covid e o Juventude joga hoje. Olha Mas isso aí a gente traz ainda no decorrer do programa a confirmação ou não destes casos. Juventude que está em Curitiba. Agora, para terminar aqui da parte da dupla Grenal, André. Encontro com ex. Quem um dia já não encontrou com o seu ex, com a sua ex? Já encontrou com a sua ex ou não, André? Depende o que. A ex o que é? Tem tanta coisa. Bom, ex-patroa, assim. Ex-colega. Deixa assim, olha só, dupla Grenal tem encontro com seus ex no fim de semana. O Grêmio enfrenta o Corinthians amanhã, sábado, e tem pela frente o Luan. O Luan que ajudou o Grêmio tanto a conquistar a América, né? O Luan que foi tão criticado aqui também e que agora está sendo criticado no Corinthians. Corinthians que tem também o Ramiro, é verdade, que é outro ex-jogador gremista, mas tem esse encontro então na Arena Tricolor neste sábado à noite, Grêmio e Corinthians. Já o Inter no domingo tem encontro com o seu ex-técnico, Odair Hellmann, que comanda o Fluminense. O Inter enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro no domingo. O Flu que tem o Muriel também no gol, ex-goleiro do Internacional. Essa história aí, será que vai ter DR? Discussão de relação? Encontro com ex? Acho que não. Ô, Glauco, mas falando sério agora do Juventude, os jogadores, a suspeita é que jogadores que estão em viagem tenham confirmado a Covid. Isso, e aí, exatamente. Como que viajaram, né? Não teve esse tempo de
E aí nós vamos para aquela discussão que nós já tivemos aqui. O Juventude enfrentou o CRB pela Série B, que tinha jogado com o CSA, que teve 18 jogadores constatados com a Covid. Então é aquele efeito dominó que a gente já falou, né? Os jogadores do Juventude seriam 4 e mais um integrante da comissão, esperam pela contraprova, tá? Mas o Juventude enfrenta hoje à noite o Paraná Clube pela Série B. Só tem o seguinte, esses 4, 5 já estiveram em contato com outros, daqui a pouco é complicado. É bem difícil. E eles não devem entrar em campo, certamente, quando não tiver a confirmação, né? Não. Então tá bom, vamos continuar aguardando até daqui a pouco. Glauco Paza. Gente, olha só, agora vamos falar dos biscoitos Zezé, porque além de contar, né, com uma variedade, são mais de 50 produtos deliciosos. Aliás, eu tenho visto por aí, muita gente me manda fotos de mercados, supermercados, fotos do Biscoito Zezé. Olha só que bacana. Pois é, e a Biscoito Zezé, então, tem a embalagem certa para todo momento. Quer ver, por exemplo, quando eu vou fazer um lanche aqui mesmo, aqui na TV, um lanchinho rápido, escondido, que eu pego um cafezinho, aí eu gosto desses aqui, ó. Esses pequenininhos, olha só que praticidade, que bacana, né? E aí tem esse lanchinho, que é o de 25 ou 30 gramas, ou então tem o pão de mel com 2 unidades, é uma facilidade muito grande. Bom, quando eu for para casa é diferente, né? Compartilhar com a família, aí logicamente que tem que ser uma embalagem maior, né? Dos biscoitos tradicionais, como esse aqui, que é o folhado, né? E aí serve para todo mundo. No pão de mel tem o de 10 unidades. E você vai de lanchinho ou vai compartilhar com a família hoje um pacote maior? Final de semana está chegando, vai estar clima de chuva, aquele chá das 5 para a patroa. Eu acho que tem que levar o pacote grande. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. E na semana passada a gente fez a entrega para mais uma vencedora, né, que a gente sorteou aqui. Ela ligou para a gente e ganhou diversas embalagens de Biscoito Zezé. E eu vou mostrar o momento da entrega que a gente fez aqui na televisão. Olhem só. Cadê a Eliege? A Eliege tá ali, a sorteada. E aí, além de ganhar um presente da Biscoito Zezé, ganhou um presentão, sabe qual é? Ganhou um emprego, é isso? Então vai comemorar. Mais uma entrega da Biscoito Zezé. A Eliege ali embaixo e eu lá em cima fazendo a entrega para ela e ela muito feliz porque naquele dia mesmo tinha confirmado que estava empregada. Então ela ganhou 2 presentões, né? Um emprego novo e uma sacola de Biscoito Zezé. Para a família Zezé, um beijo muito grande. Bom, e você vai ver ainda hoje, olhem só, fiquem atentos para o golpe das vacinas. As vacinas falsas. Mas olha que absurdo que aconteceu na Serra e que teve reflexos também na região metropolitana. Nós mostramos, né, com exclusividade este caso absurdo, irresponsável, que fez pelo menos 1.000 vítimas na região da Serra e também região metropolitana. Bom, já você vai saber como agir se foi prejudicado nesse esquema que adulterava doses contra a gripe. Em seguida, a gente vai ter uma conversa ao vivo e esclarecer e orientar as pessoas, né, para buscarem ajuda se for necessário. Muito bem, 11h55, faltando 5 para o meio-dia. Uma família de Gramado busca justiça. O filho de 15 anos, está aí a foto dele. Ele foi morto num crime violento. Crime que aconteceu no final do mês de julho. Eu vou conversar agora com o colega Lucas Abate, que tem todos os detalhes sobre este caso, e saber se a polícia, enfim, já localizou quem matou o Bruno Michaelsen da Silva e por que ele foi fuzilado pelo menos 120 tiros. Bom dia, meu amigo Lucas Abate. Bom dia, André. Bom dia a todos. É a resposta que a polícia está procurando. Primeiro, por que mataram um adolescente de 15 anos sem nenhum antecedente criminal com tanta brutalidade e também quem matou esse adolescente. Inclusive, a Delegacia de Santo Antônio da Patrulha, que está investigando esse caso, recebeu reforço de 2 agentes para intensificar essa investigação. A polícia afirma que já está com a investigação bastante avançada, depende ainda da perícia de alguns celulares e de armas que foram encontradas, mas garante que logo vai ter novidades, uma conclusão para esse caso. Esse caso, André, aconteceu no dia 19 de julho. O Bruno morava em Gramado com a família, morava com os pais e com os irmãos, e na noite de 18 para 19 saiu escondido de casa.
Pela manhã, os pais viram que ele não estava mais em casa, então começaram. Primeiro ligaram para o telefone, viram que estava desligado, foram da casa de amigos, vizinhos também não encontraram e só souberam, André, do crime quando receberam uma foto de um corpo que havia sido localizado em Santo Antônio da Patrulha, a cerca de 90 quilômetros de onde esse adolescente morava. Principal hipótese da polícia, ligação com o tráfico de drogas. Primeiro, por conta da brutalidade desse crime, 120 tiros. E segundo também, pelas armas que foram usadas. Foram pelo menos 3 armas diferentes, inclusive um fuzil, que é uma arma que é utilizada apenas, principalmente, na verdade, por facções criminosas. Agora, Lucas, Sim, André. não significa que ele tenha alguma relação direta com o tráfico também, né, Lucas? Pode ser um tipo de vingança? Isso. A polícia trabalha com essa linha de investigação que é envolvimento relacionado, um crime relacionado com o tráfico de drogas. Não necessariamente que ele esteja ligado, que ele seja traficante ou usuário de drogas. A polícia não abre exatamente quais são essas possibilidades dentro do tráfico de drogas, mas se tem, primeiro, uma possibilidade de vingança por se relacionar com pessoas de facções diferentes, por exemplo. Também uma hipótese de que ele se relacionou, de repente, com uma menina que era ligada a algum tipo de facção. Então, todas essas possibilidades estão sendo analisadas pela polícia. E por isso mesmo, André, que é tão importante a polícia conseguir fazer a perícia em celulares que foram apreendidos, que vai dar justamente essa linha de investigação mais precisa para saber, dentro do tráfico de drogas, qual foi a motivação para o crime. Mas, claro, pela brutalidade, a polícia afirma que não é um caso qualquer de execução, não é um caso qualquer de assassinato, que a gente acaba acompanhando todo dia, que os assassinos que fizeram esse crime brutal, que mataram o Bruno, queriam, além da execução, também deixar algum tipo de recado. E é isso que a polícia quer entender agora, quase um mês depois do crime, já investigando esse caso e agora bem perto de um desfecho. 11h58, faltando 2 minutos para o meio-dia, estamos falando sobre o caso desse rapaz, 19 anos, né? 15 anos? 15 anos. 15 anos, gente. 15 anos, meu Deus do céu, 15 anos. Ele foi no dia 19 de julho, sim, foi aí a minha confusão. No dia 19 de julho, ele foi encontrado morto com pelo menos 120 tiros. Ele é da região da Serra, mas este crime não se sabe aonde aconteceu. O corpo foi encontrado aqui em Santo Antônio da Patrulha. E é justamente isso, parece que a polícia está conseguindo agora chegar e esclarecer este caso, que tem, pelo que se sabe, né, pelos indícios, alguma ligação, não que o menino tivesse ou fizesse parte do tráfico, mas que haveria alguma relação com o tráfico de drogas. É um tipo de crime, Lucas, que me lembra muito esse mistério do caso da Paula. A Paula de Soledade, que está há 2 meses, né, desaparecida, um pouco já mais de 2 meses, e que parece que, pelo que a polícia indica, né, ela foi morta porque sabia demais. Não era integrante de nenhuma facção, não era ligada diretamente, mas ficou sabendo de coisas demais. E aí o resultado foi esse desaparecimento dela, né, Lucas? Isso, até os investigadores mais experientes, que trabalham diretamente com homicídio, eles conseguem perceber já no local do crime essas diferenças para uma possível motivação. Aqueles crimes, quando é uma disputa de território, por exemplo, uma disputa de facção por ponto de venda de drogas, normalmente acontece aquilo que passa um carro, os criminosos passam um carro, passam uma moto, atirando contra as pessoas que estão no local. Quando acontece um fato como esse, 120 tiros, 3 armas diferentes, inclusive um fuzil, ou como esse mesmo que tu lembrou agora da Paula, que o corpo desapareceu, não se sabe do paradeiro até hoje, os investigadores sempre acreditam que por trás há algum tipo de mensagem, que eles querem deixar algum recado também para que outras pessoas não façam a mesma coisa que essas vítimas fizeram. Então tem essa diferença muito evidente já neste primeiro momento para os investigadores, mas claro, agora precisa saber exatamente o que aconteceu, o que motivou esse crime. Tem um segundo problema, André, a dificuldade geográfica por conta dos pontos. O Bruno morava em Gramado. O crime aconteceu em Santo Antônio da Patrulha, cerca de 90 quilômetros, 1h30 de distância do local. E a principal hipótese é de que os criminosos são ali da região do Vale do Paranhana, região de Três Coroas, também bem próximo ao Gramado. Então são 3 pontos diferentes que a polícia tem que ligar, juntar por que
o Bruno teria algum problema com a facção de uma cidade vizinha e também porque o crime foi cometido em Santo Antônio da Patrulha. Então, isso também dificulta muito a investigação. Não sei se tem a ver aí a questão geográfica, Lucas, porque para quem não conhece lá a região, né, a gente fica geograficamente fazendo a ligação da Serra com Santo Antônio da Patrulha através de Porto Alegre. Mas, se a gente, conhecendo um pouco mais ali a região, quem desce da Serra pela RS 115 chega até Taquara. Em Taquara, pega, quem está descendo, né, lá, vindo da RS 115, chegou ali em Taquara, pega a esquerda e ali tem uma estrada que é a sequência da RS 239, que vai em direção a Rolante. Chegando em Rolante, tu pega a direita, tu anda mais 20 quilômetros, tu chega a Santo Antônio da Patrulha. Então tem essa ligação por asfalto, inclusive, por essa parte de trás. Então, há uma atuação, pelo que a gente consegue compreender, muito forte em que liga a serra, nesse eixo aí da serra com o litoral. A gente só queria confirmar, o Glauco também ficou em dúvida, é 15 anos que ele tem, né? 15 anos. Ele parece até que tem um pouco mais, né? Parece que tem um... Né, Glauco? Não, André, e me chama a atenção, não tem mais idade. 15 anos, saiu da infância, agora é um adolescente, quer dizer, não existe limite, né? Mas aí que tá o negócio. A suspeita da polícia, né, Lucas, é que ele tenha se envolvido, né? Eu não sei, até uma relação amorosa. Não, mas para brutalidade foi o crime, né? Não, o recado é um só. Não tem idade, não tem cor, não tem sexo, absolutamente nada. Olha o que aconteceu, né? Quer dizer, a gente não tem ainda ideia do que aconteceu, mas a Paula lá de Soledade foi encontrada agora recentemente a bolsa e os pertences dela dentro de um açude, mas o corpo ainda não foi encontrado. E o que chama atenção também numa cidade pequena, que é o caso ali de Gramado, enfim, Santo Antônio também, né? A família sabe geralmente com quem andam os filhos, né? Não sei se de repente a família mesmo não pode ajudar nesse caso aí, mas a família está pedindo ajuda, na verdade, é um grande ponto de interrogação. E ele foi levado, teria ido espontaneamente até Santo Antônio da Patrulha, Lucas. A polícia chegou a dar algum indício a respeito disso? Imagina, até gente, sobre eu só vou esse repetir, ponto, André, desculpa, só vou repetir para quem está chegando agora. Estamos falando do caso deste menino, 15 anos, que foi morto com 120 tiros. 120 tiros. Isso foi ali no dia 19 de julho e agora a polícia ainda fazendo, né, algumas investigações, enfim, deve estar chegando aí, conseguindo esclarecer este caso. Mas imaginem só, 120 tiros, a possibilidade de ligação aí com o tráfico de drogas, não dele diretamente, mas indiretamente. Lucas. Esse percurso que teria sido percorrido por ele, André, vai depender essencialmente da perícia dos telefones que foram apreendidos pela polícia. O que se sabe que na noite do dia 18 de julho, um dia antes do assassinato e dele desaparecer, ele havia conversado com os pais dizendo que não iria sair de casa. E a suspeita é que ele saiu escondido da casa dos pais. Inclusive, pela manhã, os pais tentaram contato com ele por telefone, não conseguiram, depois foram na casa de vizinhos em busca dele. Ele havia inclusive dito para a mãe dele que não iria sair de casa naquela noite. Aí não se sabe se ele saiu de casa e foi interceptado no meio do caminho e levado para Santo Antônio da Patrulha, se ele tinha alguma forma já de fazer esse deslocamento, de repente ele foi atraído até Santo Antônio da Patrulha, e isso vai ser algo que depende essencialmente da investigação dos telefones que foram apreendidos pela polícia. Outro ponto que chama bastante atenção é que eles moram não na cidade de Gramado, não no bairro, na região central, que é bastante conhecida, mas também em um bairro um pouco mais afastado. E o local do crime, em Santo Antônio da Patrulha, também não é do centro da cidade. Santo Antônio é um município muito grande, uma grande área territorial, uma grande área, e aconteceu também no interior do município. Então, de repente, não teria nenhum motivo para ele fazer esse deslocamento diretamente a esse ponto onde aconteceu o crime. Agora, então, Lucas, isso depende essencialmente dessa perícia dos celulares. Agora, ele prometeu para a mãe que não sairia de casa, e eu percebi que tu reforçou, né, que ele teria reforçado para a mãe, tipo assim, tranquilizando a mãe. Fica tranquila que eu não vou sair. E isso é algum sinal. Quer dizer, a família já estava preocupada com alguma coisa, seria isso? O que a família disse é que ele
estava saindo algumas vezes e naquele dia, quando ele jantou com a família, ele disse que naquela noite não sairia. Foi um pedido, inclusive, da mãe, pedindo para que ele não saísse, que ele ficasse em casa. De repente, até por essa questão mesmo do coronavírus, da pandemia, houve esse pedido da mãe e ele disse para a mãe que ficaria em casa. Tá certo. Mas não foi isso que aconteceu. E agora tem que saber, André, essencialmente, o que aconteceu depois do momento em que ele saiu de casa. Se ele se dirigiu diretamente para Santo Antônio ou se tinha algum destino e foi interceptado no meio do caminho. Daqui a pouco, então, a reportagem do Lucas Abate com os detalhes deste caso. Imagina um jovem de 15 anos morto com 120 tiros. Em seguida, a reportagem. Agora eu fico aqui com um Glauco, porque a Polícia Civil identificou e prendeu um dos envolvidos num ataque a banco que aconteceu no mês de março na cidade de Segredo, que fica ali na região do Vale do Taquari, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André. Essas imagens das câmeras de segurança flagraram a ação que pelo menos 4 criminosos chegaram em um carro branco, né? Dá para ver esse veículo aí. Eles portavam armas longas e usavam explosivos para atacar os bancos. Após entrar na agência, aconteceu então esta explosão. 2 dos 3 caixas eletrônicos foram danificados. E o dispositivo que dispara tinta vermelha, aquele para manchar as notas, né? Quando ele é violado, o equipamento é violado, foi acionado. Não foram feitos reféns, mas um morador foi agredido. A informação da polícia, André, é que o autor dessa ação mora na cidade de Barros Cassal, uma cidade pequena ali que fica a 60 quilômetros do local do crime. Ele foi preso ontem, conforme a investigação, há indícios de participação deste homem no crime ocorrido na cidade de Paraíso do Sul. A gente está falando de cidades pequenas, com ataques a bancos. Me parece ser essa organização realmente que fazia esse tipo de planejamento e esse tipo de ação. Esse ataque a Paraíso do Sul foi no dia 9 de janeiro e outro envolvido já foi preso também. Um terceiro está foragido. As investigações continuam para identificar mais pessoas que podem ter participado. E na ação de ontem foi feito, inclusive, bloqueio de contas bancárias, enfim, para tentar atingir o núcleo dessa organização. A polícia pede, André, que quem souber de alguma informação faça a denúncia anônima, inclusive, no Departamento de Investigações Criminais e coloca um telefone à disposição, que é o 0800 510 2828, este número que está aí na sua tela. 12:09, estamos falando de um crime que aconteceu lá no início do ano na cidade de Segredo, que fica no Vale do Taquari, uma tentativa, né, de ataque a uma agência bancária, mas aquele sistema que mancha cédulas, a gente percebeu ali, né, Glauco? Todas as cédulas com manchas, né, parece até mancha de sangue, mas não, é aquela tinta. Agora, aí a gente consegue observar a tinta no momento da explosão do caixa, estoura uma lata de tinta junto e joga a tinta para tudo que é lado, manchando as notas e invalidando, né, todos esses valores. Aliás, a Polícia Civil vem trabalhando há bastante tempo em cima desses grupos de ataques a bancos, o que a gente já teve uma redução bastante significativa. Eu lembro que 2, 3 anos atrás, o que tinha de ataque à agência bancária e caixa eletrônico era algo impressionante. É verdade. E esse dispositivo de manchar as notas, ele é muito bom porque, de certa forma, ele já deixa claro que, olha, não adianta fazer isso. Só que o problema ainda é a ação violenta, que pode fazer reféns, pode fazer vítimas, sim, né? Então, isso permanece. E como nem todas as agências, né, nem todos os caixas eletrônicos têm esse sistema também, eles vão meio que no escuro, vão ver o que vai dar agora. Eles vão prontos para qualquer coisa. Em cidades pequenas. E em cidades pequenas, onde se tem um policiamento bem mais reduzido também. Agora, o que eu fico pensando ou lembrando quando eu vejo uma cena como essa aí, Glauco, é de ver, né? Eu já falei várias vezes aí do período que eu morei em Portugal e os caixas eletrônicos lá em Portugal são na rua. Na rua. Assim, tu vai caminhando, precisa tirar dinheiro, tu só encosta ali. Mas lá em Portugal dá para sair na rua, né? Dá. Ah, tá. Dá para sair na rua, sim, senhor. Faz a retirada, que lá não se chama levantamento. Lá tu não faz a retirada de dinheiro, é levantamento. Tanto é que no caixa aparece levantamento. Eu disse, cadê a retirada? Não aparece retirada. Aí eu fui descobrir que era o levantamento. Que Ou seja, tem que aprender português. Tem que aprender, tem que aprender, é verdade, é bem por aí mesmo. Olha só sobre os ataques a bancos aqui, a minha colega Passa Lili. Olha só, comparando
O ano de 2016 foram 172. Me ajuda aí, Glauco. Em 2016, 172. Tá, tem que fazer conta, aí tu me aperta. Não. É só marcar aqui o ano comigo. Não me atrapalha, Glauco. Em 2016, 172. 2017 já caiu para 122. Em 2018 já foi para 101. Ou seja, de 172 para 101, né, em 2 anos. Em 2019 já caiu para 68. E agora em 2020, 30. Ou seja, tivemos aí uma redução de 55%, né? Nenhum crime compensa, mas esse aí tá com a cotação, ó, lá embaixo. Fazendo uma comparação desse mesmo período, tá? Isso é só fazendo uma comparação entre períodos, ou seja, fica evidente uma redução no número de ataques, e é o que a polícia vem fazendo. Isso aconteceu, foi lá em janeiro, né? Esse ataque em segredo? Lá em segredo, foi março, já estava ali no início da pandemia. Mas vejam que a polícia continua a investigação e foi agora, em agosto, né, conseguir chegar até esse preso. Ou seja, depois de todos esses meses, a polícia continuou a investigação, não deu por encerrada e foi lá e pegou. Ou seja, mostrando que, de fato, é de interesse, sim, conseguir chegar e identificar essas quadrilhas que praticam, né, esses ataques, principalmente no interior. Lembra, cada dia 5 era um problema, Glauco? É verdade. Ainda tem alguns problemas, né? A saidinha do banco, tudo aquilo, né? Os golpes, mas esse aí, pela violência, era um motivo de muita preocupação, realmente. Como é que é, Glauco? Repete, por favor. Não, existem ainda vários crimes relacionados a agências bancárias, que é a saidinha do banco. Ah, sim. A gente está falando de ataque, né? Ataque a caixa eletrônico, especificamente. São os golpes, mas esse tipo de crime preocupava muito pela violência. É verdade, até porque muitas dessas agências ficam embaixo de prédios, né? De moradias, de residências, ou então se fazia um cordão mesmo de madrugada, várias oportunidades, os criminosos pegavam pessoas que estavam em posto de gasolina, gente que estava em bar e reunia. Né? Então... O Matheus está avisando aqui, tem até o golpe do auxílio emergencial, o pessoal fica de butuca perto da agência para ver se idosos chegam por ali. E agora tem aquele golpe, André, de trocar o envelope quando a pessoa vai fazer o depósito. Sim, tem que cuidar até isso. Eu vi ontem, inclusive, em algum estado que foram 2 homens presos, que eles estavam com 30 mil reais em dinheiro dentro dos caixas eletrônicos, fazendo o saque do auxílio emergencial de diversas pessoas. Então, um arrastão eletrônico, né? Arrastão eletrônico. Muito bem, está aí, portanto, importante trabalho da polícia deste ataque que aconteceu no início do ano na cidade de Segredo. Glauco, acompanha comigo agora, porque a gente vai mostrar este caso que chamou já muito a atenção desde ontem, o caso da falsificação, né, das vacinas da gripe. Caso que nós mostramos aqui com exclusividade no SBT Rio Grande. Desta fraude absurda de um casal. Ela, técnica de enfermagem, adulterava vacinas contra a gripe. Na verdade, usava, né, a ampola da gripe e botava soro fisiológico dentro. Os 2 estão presos, mas pelo menos 1.000 pessoas podem ter sido vítimas deste golpe contra a saúde pública. O colega Guilherme Fadanelli, ao vivo, nos traz informações, não é, Guilherme, sobre este caso que teve muita repercussão e a gente prometeu e vai cumprir, né, de orientar as pessoas que podem ter sido vacinadas, na verdade, com soro fisiológico. Boa tarde, Guilherme Fadanelli. Boa tarde, André. Exatamente, né? Fica agora a preocupação sobre essa questão da saúde, né? Porque além da questão do soro fisiológico, também tem as agulhas que ainda não se sabe se foram reaproveitadas ou não. Ou seja, uma série de questões aí que a gente vai esclarecer agora com a diretora da Vigilância em Saúde aqui da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul, a doutora Andréa Dalbó. Doutora, bem-vinda ao SBT Rio Grande, obrigado pela sua participação. Primeira pergunta, quem tomou uma dose fornecida por essa empresa, PM Apoio Administrativo, que pertence, né, a esse casal, o que deve fazer? Bom dia. A nossa orientação quanto vigilância em saúde é que a pessoa se dirija à unidade básica de saúde do seu bairro para fazer uma dose, né? Porque nós não sabemos se a primeira dose que a pessoa recebeu era de soro fisiológico ou era de vacina. Então, se a gente fizer um intervalo maior de 30 dias entre uma dose e outra, é seguro. O vírus é um vírus morto, inativo, então existe a possibilidade de fazer a segunda dose sem maiores efeitos colaterais.
Agora, doutora, por essa questão de que ainda até a polícia está investigando, né, sobre o uso das agulhas, né, se elas eram realmente descartadas ou reutilizadas, também há uma orientação nesse sentido para as pessoas? Nós estávamos aguardando ainda o resultado da apuração da polícia sobre esse assunto, tá? Mas sugerimos que as pessoas façam realmente um teste rápido. Isso também está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Só lembrando que o teste rápido ele deve ser feito antes da vacina, ou se for feito após a vacina, tem que ter um intervalo maior de 30 dias, porque existe a possibilidade de falso positivo após o uso da vacina. Só para esclarecer, doutor, esse teste rápido é para qual doença? Esse teste rápido é para HIV, hepatites e sífilis. Certo, então as pessoas, quem tiver essa informação, que ligar para a clínica onde recebeu a dose e confirmar que foi fornecida pela PM Apoio Administrativo, então a orientação é essa, buscar uma unidade básica de saúde, independente se é aqui em Caxias ou nos outros municípios onde eles também aplicaram, porque aí sim vai ser feita toda essa orientação. Fadanelli. Isso aí, isso mesmo. Tá. Certo, o André tem uma pergunta, doutora, pode fazer, André? Não, acho que só essa colocação é importante, né, para a gente já orientar as pessoas de maneira bem objetiva, prática e didática. Quer dizer, quem recebeu foi até uma agência, uma clínica de vacinas e tomou uma dose, é importante ligar para esta clínica, né, para saber se, porque as clínicas todas já devem estar orientadas com relação a essa vacina, correto? Eu acho que nenhum posto de saúde público deve ter recebido, porque isso são doses que vêm do governo federal. Então, só esses postos particulares, correto? Confirma isso para a gente. São clínicas particulares, então, doutora, que receberam essas doses, né, que podem ter aplicado essas doses, a saúde pública não. Não, a saúde pública não. Tá. Apenas as particulares. Isso, apenas as particulares. No caso, as pessoas podem se dirigir à unidade básica de saúde para receber a vacina, que é a vacina que nós recebemos do Ministério da Saúde, é a vacina trivalente que protege contra 3 tipos de influenza, né? O H1N1, o H3N2 e um tipo do influenza B. Certo. Tá. Outra coisa, só é importante deixar isso bem claro, né? Liga para a clínica onde fez e ali a clínica por telefone já vai orientar, porque daqui a pouco não vai nem se deslocar até a clínica. Exatamente, é só fazer esse questionamento, André, se a vacina que a clínica aplicou tem alguma relação com essa empresa, a PM Apoio Administrativo, que tem sede aqui em Caxias do Sul. Tá. Outra coisa, só registrar que essa moça aí que se dizia técnica de enfermagem, até isso era falso, ela não tinha nada de técnica de enfermagem. E agora o Glauco, meu colega, tem uma pergunta para fazer para ti, Glauco. Fadanelli. Fadanelli, eu fiquei muito preocupado não só com o fato de que vacinas eram falsas, como também as pessoas tomaram soro fisiológico, né? Tiveram a injeção de soro fisiológico. Eu queria saber, queria que você perguntasse, isso aí faz mal para a saúde? O que acontece? Dissolve no organismo? Doutora, o Glauco tem uma pergunta bem importante sobre qual o efeito que o soro fisiológico faz no organismo da pessoa que recebeu essa dose por engano. Tem algum tipo de efeito? O que acontece com a pessoa? Não tem efeito, não tem efeito colateral, né? Não tem nenhuma bactéria ou vírus, é uma solução completamente estéril, né? Então não vai causar nenhum problema para a pessoa que recebeu. Precisa se preocupar. Precisa se preocupar, só que a pessoa não vai estar imunizada para a gripe. Mas o que preocupa... É a grande questão, né? Mas o que preocupa, Fadanelli, é se essa mulher, além de tudo, não era técnica de enfermagem. Quer dizer, quem é que fez essa manipulação? Foi ela com a ajuda do marido? Foram eles que abriram as ampolas? Para botar o soro dentro, para botar o soro dentro. Como que manipularam isso também, né? Uma preocupação que tem que se somar a todo esse absurdo aí, só dizendo assim. É uma questão, né, doutora, isso que o André está levantando bem importante, que eu acho que tanto a vigilância quanto a polícia também estão apurando isso, é que no momento que eles usavam a mesma ampola para inserir o soro, né, a gente não sabe também quais condições, né, que ela fazia todo esse processo, né, se era mesmo em casa, se era no lugar esterilizado. E ela não era técnica. Isso que a gente tem feito, então, essa orientação, né, com relação às testagens para essas doenças infecciosas. Mas com relação à contaminação de bactéria e vírus, isso é pouco provável, até porque já se passou bastante tempo, né, da aplicação. Né? A gente já teria visto algumas outras complicações, como abscessos, enfim. Isso não ocorreu. Quando foi essa aplicação, Fadanelli?
Nós temos datas um pouco divergentes, André, mas naquela clínica que a gente mostrou, que as proprietárias toparam falar com nós com exclusividade, essa aplicação ocorreu entre o fim de maio e o início de junho. Elas essa suspeita, né, atuou lá por 4 vezes nessa clínica no intervalo ali de pouco mais de 2 semanas. Bom, Fadanelli, é importante a gente repetir o que aconteceu. Muita gente estava dando atenção para o filho, estava fazendo o almoço, está chegando agora com a gente, não está entendendo o que está acontecendo, está assustado, está preocupado com essa história de vacina falsa. Então, relembra para a gente essa história que nós trouxemos já ontem com exclusividade aqui no SBT. Exatamente. Fazendo um resuminho aí, André, da história, aconteceu uma denúncia de uma pediatra aqui de Caxias do Sul que notou uma diferença ali, que não estava fechando o registro da vacina da gripe feita numa criança, esse registro feito no cartão de vacinação. Aí, ela procurou a Vigilância Sanitária aqui de Caxias do Sul e informou sobre essa situação. A partir dessa denúncia, então, a Vigilância Sanitária começou a investigar toda essa história e conseguiu apreender 5 ampolas que essa mulher, né, suspeita de fraudar as vacinas da gripe, conseguiu apreender essas 5 ampolas e mandou para o Laboratório Central do Estado para análise. E o laudo apontou que dentro desses frascos tinha soro fisiológico e não a vacina da gripe. O que acontece? Essa mulher até chegou a comprar 300 doses reais da vacina contra a gripe, conseguiu um responsável técnico que assinou o laudo para que ela conseguisse comprar. Ela chegou a aplicar essas 300 vacinas, só que aí o que aconteceu? O número, André, não fechava. Ela comprou 300 doses, mas tanto a Vigilância Sanitária quanto a polícia descobriram que ela aplicou doses em mais de 1.000 pessoas. E aí, como a gente sabe, a conta não fecha. Então, aí partiu toda a investigação que apontou, então, que ela acabava vendendo doses, dizendo que era vacina da gripe, mas, na verdade, era soro fisiológico. E ainda se dizia técnica de enfermagem, e nem isso era, porque ela era uma falsa técnica de enfermagem, o diploma falso. Exatamente, ela usava documentação falsa, diploma falso. Ela também não tinha uma coisa bem importante, André, de a gente falar, que é a chamada licença extramuro. Essa licença é importante porque ela está prevista em lei e ela acaba permitindo que técnicos em enfermagem ou os profissionais de saúde possam aplicar as vacinas, não necessariamente dentro de clínicas ou hospitais, enfim, mas que possam em outros locais autorizados pela Vigilância Sanitária. Ela nem essa licença ela tinha. Ela chegou a pedir informações aqui na Vigilância Sanitária de como obter essa licença, mas nunca entregou a documentação que precisava. Muito bem, acho que foi feito esclarecimento, é importante chamar atenção para isso. Quem tiver alguma dúvida, procure esta clínica onde fez a vacina, né? E ligue, não se desloque até lá, mantenha calma, obviamente, ligue e pergunte se esta dose que você tomou da vacina faz parte dessas doses que vieram aí da região de Caxias do Sul. Acho que é bem simples para as pessoas começarem, né, a procurar e esclarecer se de fato precisam fazer a dose, né, da vacina verdadeira ou não. Eu acho que era isso, Fadanelli. Mais alguma informação, algum telefone que foi fornecido para que as pessoas possam ligar, tirar alguma dúvida? Mas eu acho que a melhor dica é essa, é ligar para a clínica onde fez a vacina. Exatamente, ligar para as clínicas, informar o nome da empresa aqui de Caxias, APM, Apoio Administrativo. E eu vou pedir aqui para a doutora Andréia só repetir o telefone da Vigilância Sanitária aqui de Caxias, para se alguém tiver alguma dúvida, doutora, acho que é importante também, né, tirar essas dúvidas e também acalmar as pessoas. As pessoas podem ligar diretamente para a Secretaria da Saúde, né? E aí a Secretaria da Saúde faz, então, o encaminhamento para a Vigilância Sanitária. Tá? O telefone, você te recorda aqui da Secretaria? Chegamos ao doutor, André. O telefone é o 3289... 3290, desculpa, 4400. 3290 4400. O código de área é o 54. Tá, código 54 3290 4400. André, a gente vai conseguir botar na tela o número aí, 3290 4400. Código 54, diga, Glauco. Era só o que faltava. Tem gente que se pela de medo de tomar vacina e ainda tem a vacina falsa. Vai ter que tomar 2 vezes. Vai ter que tomar 2 vezes. Era só o que faltava mesmo. É um absurdo total, né? Um descaso. Olha, isso, eu não sei qual é o que a lei prevê, mas isso, olha, a pessoa tinha que ficar na cadeia a vida inteira, viu? Tinha que ficar na cadeia, porque não está nem aí com a saúde das pessoas, com a saúde da população. Acho que é isso, Fadanelli. Acho que foram importantes as informações. Agradece, né, a doutora aí por ter esclarecido essas questões aí pra gente.
e nós voltamos a conversar. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Caxias do Sul. Obrigado, doutora. E está aí o telefone na tela, código 54 3290 4400. Essa é da Secretaria de Saúde lá de Caxias do Sul. Lembrando que essas doses chegaram através lá, né, de Caxias e que algumas doses foram espalhadas para algumas cidades. Por isso que é importante ligar para este número ou ligar diretamente para a clínica onde fez a vacina, né? E aí eles vão esclarecer se há necessidade de refazer ou não e dar outra orientação que for necessária também, não é mesmo? É uma informação muito importante essa questão da injeção do soro, né? Que não vai fazer mal, porque se tivesse que fazer, os efeitos já teriam sido sentidos. É, verdade. Mas há aquela preocupação da manipulação, né? Quem é que faz? Se ela não é nem técnica de enfermagem, como que fez essa manipulação para colocar o soro dentro dessas ampolas aí? Absurdo total. Daqui a pouco voltamos a conversar, Glauco, e em seguida a gente vai mostrar aquela reportagem sobre a investigação, né, desse crime bárbaro com esse jovem de 15 anos. A família é desesperada, a família do Bruno Michael Silva, espera por justiça para a morte deste adolescente, repito, 15 anos, e ele foi fuzilado com 120 tiros. Ele que é da região da Serra, mas foi encontrado morto em Santo Antônio da Patrulha. Em seguida, a reportagem para você. Vem aqui comigo, porque eu tenho um recado também muito importante. Eu quero falar da Salute para vocês. Coloca a Salute aqui. Uma rede de cuidados com a saúde. Com 24 anos de experiência, a Salute possui mais de 20 especialidades médicas e mais de 1.000 opções de exames. E é bom lembrar que a Salute, ela não é um plano de saúde. A Salute é solução. E hoje a Salute traz uma novidade para vocês. Fiquem atentos. Liguem agora 3014 1111 e vire um associado, que você tem direito a um check-up. Já pensou? Eu repito. Sem carência, sem espera, sem complicação. A Salute pensa no seu bem, no seu bem-estar. Então aproveite agora, ligue 3014 1111, está aí na tela o número. A Salute não é plano de saúde, é solução. E você tem tudo isto com mensais a partir de R$ 49,00. A Salute atende de domingo a domingo na Zona Norte, na Zona Sul e em breve no centro de Porto Alegre. Salute, sua saúde sempre em boas mãos. 3014 1111, liga correndo agora para lá. Muito bem, agora meio-dia e 29 minutos, a gente volta a falar desse crime brutal em Santo Antônio da Patrulha. A polícia reforçou a investigação e acredita que o envolvimento com o tráfico de drogas é a motivação para a execução desse jovem de apenas 15 anos. Na tela os detalhes. Bruno Michaelsen da Silva foi assassinado aos 15 anos com mais de 120 tiros em Santo Antônio da Patrulha no dia 19 de julho. Um crime brutal que estaria relacionado a uma facção criminosa do Vale do Paranhana. Já temos armas apreendidas e alguns telefones e estamos dependendo para confirmar a nossa tese e a nossa linha de investigação, a perícia nessas armas e nesses aparelhos. Foi um crime de extrema violência e que requer uma atenção muito grande da Polícia Civil. Na noite de 18 de julho, Bruno saiu escondido da casa onde morava com a família em Gramado, na Serra Gaúcha. Na manhã seguinte, sem conseguir contato com o filho, os pais começaram as buscas pelo adolescente na casa de amigos e vizinhos. A confirmação da morte veio horas depois, quando um familiar recebeu a foto do corpo encontrado em Santo Antônio da Patrulha. Era um guri excelente para mim. Nunca foi ladrão, nunca roubou nada do povo aqui, no povo for dizer isso. Bruno não tinha antecedentes criminais. Por isso, a polícia não descarta nenhuma possibilidade para a motivação do homicídio. Investiga, inclusive, crime por vingança. Crime complexo, tendo em vista que os autores são de outra região, além do fato do menino também, do adolescente, residir na região de Gramado. Isso tem nos dificultado, mas ela está bem adiantada e a polícia pode dizer hoje que já tem uma linha de investigação. Eu quero justiça, só quero justiça, só isso. Meu Deus, o desespero dessa família aí. Imagine 120 tiros. Conversar com o Lucas e com o Glauco, porque o que chama a atenção é justamente isso. Quer dizer, não foi um, não foi dois, não foi três, 120 tiros. O que justificaria
hein, Lucas? Dentro deste mundo do crime, uma quantidade, uma violência tão grande como essa. É um recado que é dado, no mínimo, né? André, é o que os criminosos e até mesmo a polícia trata como o chamado tiro de esculacho, né? É uma grande quantidade de tiros para deixar uma mensagem, não só a morte da pessoa, um crime que não visa só executar, fazer algum tipo de queima de arquivo, mas principalmente deixar alguma mensagem também a outras pessoas. Então, isso seria a motivação para esses 120 tiros que foram localizados nesse ponto onde esse jovem foi assassinado lá em Santo Antônio da Patrulha há quase um mês. Outro detalhe importante, André, pelo menos 3 calibres diferentes, fuzil e 2 calibres de pistola. Isso indica, pelo menos 3 pessoas estiveram no local onde esse menino foi assassinado e as 3 pessoas atiraram. Então, são esses elementos que mostram bastante a brutalidade desse crime. 120 tiros em um jovem que até então não se tinha nenhum antecedente criminal, não se sabia de nenhuma ligação com o tráfico de drogas e agora tem que se saber o que aconteceu para esses criminosos executarem um adolescente dessa forma. E aí, acreditam que ele tenha sido morto na noite de sexta para o sábado ou não? Porque ele foi encontrado quando? Foi encontrado em seguida, né? No dia seguinte, já, André, ele sumiu, saiu de casa no dia 18 de julho e foi encontrado no dia 19 de julho. Isso foi um sábado para domingo. Então, ele foi encontrado morto ainda no domingo. Então, um período de horas entre o desaparecimento e a localização do corpo. Ô, André. Diga, Glau. Olha, mais um motivo, se é que necessitaria, né, para a polícia ir a fundo nesse caso, né? Já tem a questão familiar, logicamente, que é dar uma satisfação e para a sociedade, de uma forma geral, mas a forma como foi praticado o crime... Não pode ficar impune isso, né? Pois é, não, e outra, reforça o poder, o crime ligado realmente, tudo indica, a uma facção, reforça muito o poder numa localidade que é pequena, que é turística, que envolve um dinheiro, né, que de repente outras regiões do estado não têm. Então, mais um motivo para a polícia ir a fundo nesse caso. É um poder paralelo, né? A justiça ali que foi feita por eles. Né? Um tribunal, né? É um tribunal, não deixa de ter sido um tribunal. E sabe-se lá o que não aconteceu com esse rapaz aí antes de terem matado, né? Imagina que a essas alturas pode ter passado por tortura, sofrimento. E aí vale tudo, vale o celular dele, vale amigos, vale família, mais uma vez. Eu não sei o que a polícia mais pode fazer, mas é um crime que não pode ficar por nada. E a família dele, Lucas, eles chegaram a receber alguma mensagem, alguma ameaça, deram alguma noção para eles de alguma coisa, não? Não, a única desconfiança que se tem por parte da família é que recentemente o Bruno estava se relacionando com uma menina que eles não conheciam. Então eles têm alguma desconfiança que essa menina, essa adolescente, poderia ter alguma relação com uma facção e o Bruno ter amigos de outros, porque pode ter acontecido isso também, André. Não se sabe exatamente qual a motivação, o que levou, se tem hipóteses. Uma delas, que de repente o Bruno se relacionou com pessoas de 2 facções diferentes. Uma descobriu e a outra quis deixar esse tipo de recado pelos amigos. Mas sem saber, Lucas? Daí não... Ou ele sabia que os amigos tinham alguma relação, ou que a namorada, a menina que ele estava querendo conhecer, sair, enfim, tinha alguma relação com traficantes, não? Pelo relato da família, a família mesmo sabia que essa menina que ela estava se relacionando poderia ter algum tipo de vinculação com o tráfico de drogas. Mas não tem como saber exatamente se ele sabia que amigos, essa própria jovem, tinha algum tipo de relação. Isso, claro, como eu já tinha falado até anteriormente, o delegado reforçou agora na reportagem, é uma investigação muito avançada já na questão da motivação e relação, mas que depende das perícias nos celulares que foram apreendidos, não só do Bruno, como também alguns celulares que foram apreendidos na região em outras investigações, em prisões em flagrante, e agora a polícia vai fazer um rastreio de mensagens para entender, para chegar e fechar esse quebra-cabeça para ver o que motivou a morte do Bruno. A polícia deu algum prazo ou ainda não, nos próximos dias, Lucas? Normalmente, André, a questão pericial
é um prazo de 30 dias, que é o mesmo período do inquérito. Agora faz cerca de 20 dias, já está quase completando um mês do assassinato. Mas a gente sabe também, baseado em outros casos que costumamos acompanhar, que esse prazo, por vezes, acaba sendo ampliado. É uma demanda muito grande para o Instituto Geral de Perícias fazer todas essas perícias, então muitas vezes esse prazo acaba sendo ampliado. Então, por isso, a polícia não trabalha com um período para a conclusão desse inquérito. Mas a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, Lucas Abate. Cadê o Glauco Paza? Glauco, passa para cá, ó. Pula para esse outro monitor aqui, ó. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3. E vem. Ah, não. 1 já me basta. Agora 2 não dá. Olha que maravilha, hein? É eu e o meu ego. Ai. Agora eu falo com quem? Com quem tu quer que eu fale? Um pouquinho com cada um. Ah, poxa vida. Ô, Glauco, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Olha só, falando sério. Para de girar que tá me tonteando. É verdade. Agora a gente vai falar de um outro caso bastante sério. O caso do menino Bernardo, né? Um dos casos de maior repercussão que a gente teve aí no estado. E pode ter, sim, um novo capítulo. Por quê? Porque a defesa do Leandro Boldrini, né, que é o pai do Bernardo, pediu a anulação do julgamento que aconteceu em março do ano passado. Mas só agora que veio... Bom, talvez o pedido já faz tempo que foi feito, mas agora veio o deferimento, né, dessa... Explica a apreciação e depois, né, a aprovação ou não do pedido, né? Talvez esse tempo se explique por isso. A defesa, André, alega que há ausência de provas para a condenação do médico e o pai do menino, né, de 11 anos, o Bernardo, como mandante e também um dos autores, né, intelectuais, digamos assim, do assassinato. Os advogados dizem ainda que a juíza Sucilene Engler permitiu que os promotores continuassem a questionar o réu, mesmo após ele manifestar que ficaria em silêncio, o que prejudicaria a defesa. O recurso vai entrar na pauta de julgamentos da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na próxima quinta-feira em sessão virtual. Lembrando que o Leandro, o pai do menino Bernardo, foi condenado a mais de 33 anos de prisão, né? E outras 3 pessoas também foram acusadas de envolvimento, que também receberam condenação. Me parece que o Evandro já está solto, né? O Evandro está em prisão já... Isso, exatamente. Domiciliar. E o pedido deve ter sido feito, o recurso logo depois, entrou na pauta e agora, então, né, o anúncio que vai ser, o julgado vai ser no dia 30, né? O julgamento desse pedido aí de anulação. E se isso acontecer, bom, aí seria todo o julgamento anulado, novo julgamento. Uma boa pergunta, né? Até porque, lembrando um pouco mais desse caso, as defesas dos outros acusados também entraram com pedido de suspensão, isso lá atrás. Lembrando que esse crime é de 2014, ou seja, muita coisa aconteceu, né? Agora, o procedimento legal que vai acontecer depois disso, bom, esperemos até a semana que vem para ver o que vai acontecer. Né? Portanto, voltando à tona, em meio ao crime que a gente vem falando aí, né? Seguidamente, o menino Rafael, né, que teve, em alguns aspectos, muita semelhança, né, com o caso do menino Bernardo. Então, aí vamos aguardar para o dia 20, então, o julgamento deste pedido de anulação do julgamento. Agora, eu não sei se o que se anula é apenas a parte que se refere ao cliente, que no caso o Leandro Boldrini, ou seria de fato, não é, todo o julgamento, porque o representante do Leandro Boldrini, né, é só representante, procurador dele, não é procurador dos outros também, né? O que dá a entender o pedido que seria exclusivamente em relação ao Leandro, até pelas acusações que foram imputadas a ele. Tá? Já que a Edelvânia... Não há provas, né? Dizendo que não há provas como mentor. Isso, e a madrasta teria uma ligação mais direta com o acontecido e ele seria o responsável pela parte financeira, pela parte de ter dado a receita, enfim, e por ter arquitetado. Então, eu acredito que seja isso, tá, André? E aí que, segundo a defesa, não tem provas, né, de que ele teria feito, agido, né? A defesa admite que ele era um pai ausente, isso sim, inclusive está no pedido, mas que não significaria todas essas acusações, não justificaria essas acusações pelas quais ele passou. Muito bem, até daqui a pouco, Glauco Paza, faltando 20 para 1, e olha só, ainda hoje... Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está projetando o pico da pandemia para o final do mês aqui no Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos no dia 14, então a gente tem assim, pelos estudos, 2 semanas ainda muito tensas e intensas no que se refere à pandemia. A gente está vindo num crescimento de pacientes em UTI muito grande.
E se a gente parar para pensar, a liberação aconteceu agora, essa semana, né? Então, geralmente o aumento, né, de casos acontece 2 semanas depois de cada liberação e isso, de fato, coincide, né, no final do mês. Mas em seguida a gente vai trazer mais detalhes sobre este estudo que aponta, portanto, o pior momento da pandemia no Rio Grande do Sul no final do mês de agosto. E olha só, uma jovem morreu vítima da Covid-19 em Rio Grande, no sul do estado. E eu quero chamar a atenção para este caso aqui, porque é um caso muito grave e precisa de ser investigado, porque a família afirma que esta menina, uma jovem, teria sofrido maus tratos dentro do hospital. Quem traz os detalhes desta denúncia é o colega Eduardo Silva. Os gritos dentro do hospital não adiantaram. Pelo celular, Alessandra Diel, de 36 anos, pediu ajuda à família. A jovem estava internada com diagnóstico de Covid-19. Os pedidos de socorro para a equipe foram em vão. Ela não aguentava mais de dor, ela gritava, ela me botou nas mensagens, eu não estou nem mais tossindo, eu estou gritando. A Alessandra estava internada na ala Covid da Santa Casa de Rio Grande. Foram 5 dias da internação até o último contato com a família. Do quarto, ela foi levada para a UTI do Hospital de Cardiologia. No dia 8 de agosto, 14 dias após dar entrada na unidade, ela perdeu a luta contra o novo coronavírus. A irmã conta que um enfermeiro da Santa Casa admitiu que o estado de Alessandra era crítico e que, por isso, houve a transferência de hospital. Versão diferente da que foi comunicada à família. Naquele momento, a gente viu que a médica havia mentido. Ela não estava bem. O caso ganhou repercussão depois de publicado pelo site O Litorâneo de Rio Grande. A Santa Casa não se pronunciou sobre a denúncia de negligência. Em uma mensagem à nossa produção, o secretário Maicon Lemos afirma que os procedimentos foram seguidos. A gente sabe que não existe vacina, né? A gente sabe que não existe cura ainda. Só que se o tratamento adequado no momento certo, salva a vida. A família relata uma despedida dolorosa, já que não houve ritos fúnebres devido ao protocolo de segurança em casos de Covid. O marido tenta encontrar nas memórias da alegria de viver da esposa forças para cuidar dos 2 filhos pequenos. Olhar uma mulher bonita, nova, cheia de vida com os filhos, fazendo o plano de aumentar a casa dela, que a gente nem conseguiu mais fazer mais nada. Porque eu sei que nada vai trazer ela de volta, eu estou magoado, eu olho para meus filhos deitados na minha cama ali, eu não acredito. Mas assim, ó, a gente quer que a nossa história, que a nossa dor salve vida de outras pessoas, né? Que nesse momento muitas estão passando e a gente não quer que isso aconteça na vida de ninguém. Isso tem que ser esclarecido. Certamente vai ser feita alguma investigação interna para se descobrir o que aconteceu, né, Glauco? Porque a gente sabe que... essa é a nossa preocupação, né? Do sistema... Nós não podemos julgar, né, não tem, André? Não tem. Porque a gente, por outro lado, sabe o quanto que o sistema está, né, na capacidade. Isso não que justifique. Mas só fazendo, de fato, uma investigação interna para conseguir se descobrir o Agora, que é muito aconteceu. triste, né? Eu fico pensando Uma nos jovem, filhos, né? É desesperador. Mas isso não tem como se fazer um julgamento, a não ser que tenha, de fato, tem que ser feita uma investigação interna, não há dúvida disso. 12h44, e olha só, Porto Alegre bateu o recorde de pessoas com coronavírus internadas em UTIs. Já são 342 pacientes e já ultrapassou a marca de 500 mortes pela doença. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul diz que ainda não chegamos no pico de internações por Covid-19 aqui em Porto Alegre. Na tela a gente explica. O modelo matemático desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul é atualizado 2 vezes por semana. A última simulação prevê um pico de ocupação nas UTIs no dia 24 de agosto, com 376 pacientes, seguido por uma queda em setembro. No momento que a gente está chegando próximo a um platô, e o que é um platô? É uma estabilidade, ou seja, não vai crescer mais, quer dizer que nós já estamos chegando numa situação da pandemia que depois do platô, o que acontece? Ela cai. Depois do número de pacientes com a Covid-19 mais do que dobrar em julho nas UTIs da capital, em agosto o crescimento desacelerou. O mês começou com 319 pacientes. Caiu um pouco, voltou a subir, mas numa velocidade menor.
A Secretaria Municipal da Saúde confirma que há sinais de estabilização, mas não acredita em uma queda acentuada no próximo mês. Então, a gente tem que jogar nessa tênue linha entre quanto mais passa o tempo, mais protegido a gente está, mas quanto mais a gente flexibiliza a atividade, aumenta a mobilidade, mais risco a gente tem. É importante dizer que o trabalho da URGS leva em conta fatores como o distanciamento social. Se a recente retomada das atividades econômicas aqui em Porto Alegre resultar num aumento do contágio, a estimativa pode mudar. O crescimento da pandemia ela pode ganhar velocidade. Então, isso ninguém quer. Então, o que tem que ser feito agora, nessa abertura gradual que a Prefeitura está fazendo, nós temos que intensificar os cuidados. E o que é a intensificação? É lavar as mãos, afastamento social e usar máscara. Pois é, o difícil é conseguir que todos façam isso, né? Ou pelo menos boa parte. Que são coisas, em tese, simples, né? Bom, para entender mais sobre esse estudo, a gente vai conversar agora com um dos pesquisadores, que é o professor Cristiano Hackman. Professor, o senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Essa pesquisa, ela se refere unicamente a Porto Alegre ou a gente consegue falar em termos de estado, professor? André, o nosso grupo de estudos ele é formado por professores de diversas áreas, né? O professor da medicina, Maurício Saueressig, o epidemiologista Jair Ferreira, o economista Carlos Schonerwald e também da área da matemática. A gente acredita que, primeiramente, falando que esse é um estudo multidisciplinar. Precisamos de diversas olhares sobre esse problema que nós estamos vivendo no momento. Esse nosso estudo, ele foca principalmente em Porto Alegre, porque nós acreditamos que cada região, né, ele tem um determinado comportamento particular. Então, nós acabamos nos concentrando em Porto Alegre para tentar gerar as estimativas da melhor forma possível. Bom, professor, pelo que a gente tem, então, por esse estudo aí, nós devemos chegar no pico agora no final do mês. Há algumas projeções que apontam ainda a contaminação por diversos meses. O que a gente pode passar para a população para a gente se localizar em qual momento da pandemia nós estamos? Perfeito, André. Existem os modelos, eles precisam de parâmetros. E esses parâmetros nós utilizamos dados da prefeitura, do estado e de artigos científicos para tentar o que a gente chama de calibrar o modelo para fazer as projeções futuras. Essas projeções, elas também levam em consideração dados passados. Então, para projetar o futuro, nós pegamos dados passados e fazemos essa projeção. Pelo nosso modelo, em um dos cenários, em que indica um pico ali para o final de agosto, início de setembro, ele está baseado no comportamento atual das pessoas, da população aqui na cidade de Porto Alegre. Então, qualquer modificação que venha acontecer desse contato social ou minimizar higiene, né, essas coisas podem fazer com que as previsões não se confirmem. Agora, professor, quando o senhor fala em pico, significa o momento mais grave. E se nós não estamos no pico e já estamos com uma ocupação de 90%, a gente imagina que esse pico que o senhor se refere, nós teremos aquele momento que a gente não quer chegar de ter mais gente do que leitos hospitalares. É essa a conclusão que a gente pode chegar? Perfeito. Esse é um detalhe muito importante, em que existe alguma incerteza com relação exatamente à população suscetível que é atendida aqui em Porto Alegre. Em um dos nossos cenários, nós temos vamos dizer assim, um pico em que o número de leitos de UTI disponíveis até o momento ele é relativamente próximo ao número máximo de infectados. Mas nós trabalhamos com um segundo cenário em que esse valor pode ultrapassar o limite de UTIs. Tá. Meu colega Glauco tem uma pergunta para o senhor. Glauco.
Professor, tudo bem? Boa tarde. Eu quero lhe perguntar a respeito do período que a gente está percorrendo até chegar ao tal ápice. Porque a gente está lidando aí com uma coisa exata, que é matemática, uma coisa não exata, que é saúde, e outra que é totalmente imponderável, que é a ansiedade das pessoas. Poxa, nós estamos em quarentena desde março. A gente não está demorando muito para chegar a este ápice? E se dá para fazer essa comparação em relação a outras cidades, outros países, enfim? Perfeito. Essa subida, nós tivemos uma subida muito abrupta ali no mês de junho, metade do mês de julho para o final, né? E depois ali no início do mês de agosto, as UTIs tiveram alguma desaceleração, mas nos últimos dias esse número voltou a subir. É importante que as pessoas entendam que, às vezes, fazer comparação com outros locais não é necessariamente adequado, porque cada região ela tem a sua dinâmica própria, né? Os governantes tomam decisões com relação a distanciamento social, às vezes, de forma diferente, então isso também modifica o cenário local. O clima, né? Temperatura. Também, tudo isso também leva em consideração. E é isso, é sempre assim, nós ainda estamos subindo, o início de agosto pareceu ter alguma desaceleração, mas nós ainda temos que olhar aí as próximas semanas se essa desaceleração vai se confirmar. Dependendo de como for o comportamento, né, de distanciamento social, isso pode não se confirmar. Professora, eu quero fazer uma pergunta agora já relacionada a janeiro, porque a gente tem informações que em janeiro nós não devemos mais ter contaminação, ou seja, o vírus circulando com tanta potência, pelo menos, né, como agora. A pergunta que eu faço é o seguinte: essa doença, a Covid, ela tem se mostrado diferente das demais doenças virais, que precisa daquela contaminação de rebanho, né? Ou seja, mais de 50% para ter a chamada imunização de rebanho. Com a Covid é diferente. Em alguns países, a média é que quando 20% da população se contamina, a doença começa a perder força, o vírus começa a perder força. O senhor tem esse número nessa matemática que vocês estão usando? O senhor tem ideia de quanto da população já foi contaminada para a gente ter essa noção dos 20%? Porque é um número que também se trabalha, pelo que eu percebi aqui no Rio Grande do Sul, que é um número bastante indicativo do declínio, né, das contaminações? André, o número de infectados que ele é confirmado, vamos dizer assim, ele é menor do que aquele que, por exemplo, nós simulamos, né? Na nossa simulação, é como se a gente tivesse, entre aspas, né, um número, entre aspas, real ou estimado real de número de infectados. Mas fazer qualquer comparação com o número de infectados e que foram confirmados, é muito complicado isso, certo? Esse é o primeiro ponto. Mas a Universidade de Pelotas fez também um estudo, né, uma projeção, não sei se vocês chegaram a trabalhar com esses números de Pelotas. Como nós temos um modelo matemático que faz a simulação da dinâmica da epidemia, certo? Então, não necessariamente a gente precisa de alguns desses dados para calibrar o nosso modelo. Uhum. É importante que o seguinte, sim, em alguns casos houve uma queda, mas em outros lugares não ocorreu necessariamente. Nesse sentido, existe uma outra classe de modelos matemáticos e computacionais que podem ser utilizados para simular esse tipo de dinâmica em um determinado local. Nós não estamos utilizando nesse momento ainda esse tipo de modelo. Por isso, fazer qualquer projeção para janeiro e fevereiro é muito arriscado. É muito arriscado. A gente tem que continuar acompanhando de perto esses dados, que a gente faz isso de forma frequente, né? E sempre observar se os parâmetros do modelo não vão modificando para nós podermos ir nos ajustando e fazer estimativas mais confiáveis. Então, qual é o grande ensinamento, a grande lição, a grande alerta que essa pesquisa traz para nós, moradores aqui do estado de Porto Alegre? Num certo sentido, mantendo o comportamento atual,
nós podemos chegar, então, nesse pico máximo de UTIs, estou falando UTI Covid, certo? No final de agosto, início de setembro. Então, a princípio, pode ter uma queda nas UTIs, nos leitos UTIs Covid em setembro. Tá certo. Eu agradeço muito ao senhor, professor, o professor Cristiano Hackman, pelas informações importantes, esse alerta aí para todos nós, né? O que nós podemos, sim, a nossa função agora é aqueles cuidados básicos que todo mundo já sabe, mas infelizmente muita gente não pratica. Muitos praticam, mas muitos infelizmente não praticam. E a gente pede então que continuem se cuidando. Muito obrigado, professor Cristiano Hackman, pelas informações. Meio-dia e 56, até logo, meio-dia e 56 minutos agora. Eu estava fazendo um cálculo rápido aqui. Posso falar dá tempo de eu falar com o Glauco rapidinho, ô Matheus? Glauco, eu estava fazendo um cálculo aqui, enquanto isso, nossa população gaúcha, 11 milhões de habitantes, né? E a gente tem um número de confirmados oficiais, né? Porque a gente está aqui pegando, que dá confirmados 92.560. Eu botei aí, arredondei para 100 mil casos. Sabemos que é bem mais, mas se a gente vai fazer uma regra de 3, isso dá um percentual bastante baixo da população. Cerca de dá 1% da população, né? Ou seja, a gente ainda teria que chegar aos 20%. Então, para tu ver como, de fato, esse cálculo aqui, simples que eu fiz, porque esse número, o oficial, a gente sabe que é muito maior e o próprio governo reconhece isso, né? Sem dúvida. Os casos outros, aqueles que foram só acompanhados, aqueles que não tiveram nenhuma manifestação, né? Mas pelo número aqui é 0,1%. Ou seja, 1%, perdão. Ou seja, quando chegar em 20%, então é que começaria... Mas eu gostei de outra coisa ali. Esses dados, essa projeção pode não acontecer se a gente mudar de comportamento. Tá dada a dica, hein? Mas é aquela velha história, né, Glauco? Esses dias uma senhora me mandou, André, não aguento mais, tu pedindo, todo mundo tem que sair, todo mundo tem que ir pra rua. Olha, eu também gostaria de dizer isso, mas infelizmente eu nem tenho como dizer uma coisa dessas, a não ser pedir para que todo mundo continue se cuidando e passando, no mínimo, álcool gel, o distanciamento e dentro de casa repetir os mesmos cuidados. Não adianta, porque muitas das contaminações acontecem dentro de casa, que o pessoal chega em casa e acha que o vírus ficou ali na porta do lado de fora. Tá no tapete. Tá do lado de fora. Até daqui a pouco, Glauco. Olha só, já, um bate-papo com o Projota. Conhece o Projota? Daqui a pouco tem com o Jeremias Werneck e o Partiu Cultura. Vocês sabiam que ele começou a carreira profissional aqui em Porto Alegre? Foi aqui em Porto Alegre. Em seguida, então, a gente traz os detalhes na entrevista com ele, feita pelo Jeremias Werneck. Olha só, festivais gastronômicos atraem muitas pessoas. Quem não gosta de um festival gastronômico, não é mesmo? Mas e como fazer em tempos de pandemia? Até o final de agosto, o Senac está fazendo um festival online. Olhem só. A gastronomia em meio à pandemia. A receita de hoje é trança folhada de chocolate, o legítimo sabor da serra. Então vai ser uma baguete folhada, uma massa folhada, uma massa bem técnica, que muitos na confeitaria, na gastronomia tem um pouco de medo, de pavor, mas vamos ver que não é tanto assim, né? E o chocolate de Gramado, o sabor do chocolate diretamente de Gramado para a capital, o Brasil e para o mundo, que todos possam acompanhar. Essa é uma das receitas que fazem parte da programação no Festival de Gastronomia, uma viagem pelos sabores do Brasil. A iniciativa é do Sistema Fecomércio Sesc Senac. O evento é dividido em duas partes. Na primeira, chefes de cozinha que trabalham no Rio Grande do Sul são os responsáveis por levar os sabores daqui para o mundo. Na segunda etapa, profissionais de outros estados apresentam sabores brasileiros. A chefe Larissa Marques é natural da cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Há 22 anos ela mora no estado. Se para uns cozinhar é desafiador, para ela o desafio é outro. O desafio maior para mim neste momento é isso, né? Começar, a gente fica um pouquinho ansiosa, nervosa, mas depois a gente flui, vai passando o nosso conhecimento e fica tranquilo. A culinária é uma tradição. Em meio a uma pandemia, inovar, se reinventar e se adaptar são palavras de ordem. E as instituições educacionais precisaram se transformar para enfrentar esse momento de pandemia. Muito embora a educação à distância, né, seja uma realidade, mas especialmente na educação profissional é um grande desafio, né, porque tem atividades práticas que precisam ser desenvolvidas
E nós conseguimos adaptar este modelo, então, para fazer um festival totalmente online. Qualquer um pode participar. A programação completa está disponível na internet, juntamente com a ficha de inscrições. Acesse o site www.senacrs.com.br/Festival Gastronomia e confira mais detalhes. Que bacana. Pô, a gente tá comendo com os olhos. Nesse horário, meu amigo. Mas que bacana essa iniciativa. Eu gostei. Agora, minha perguntinha, qual é o teu desafio gastronômico em épocas de pandemia? Além daquele churrasco que tu já faz, que pelo pouco que eu me lembro, assim, era muito bom, mas faz muitos anos que aconteceu o sabe churrasco. que eu me viro na cozinha, né? Pra sair correndo. Me viro e saio. Fugindo. Não, mas eu me viro sim, rapaz. Não, fala, além de churrasco, gosta de fazer o quê, Glauco? Torrado. Que é feito? Misto quente. Não, mas agora, é uma guarda terapia. um biscoito Zezé aí, porque depois de ver esse a garantia, também, é a garantia, né? Guardar um biscoito Zezé. Agora, a cozinha é uma terapia. Não pensa que eu não estava escutando aqui nas entrevistas, você mexendo ali naqueles pacotes. No mínimo um deve estar aberto já. 2. Eu sei disso. Muito bem, e olha só. Não sextou ou não sextou? Sextou. Sextou. Então, muito bem, Glauco. A gente vai encerrar hoje com o Partiu Cultura com o Jeremias Werneck. Olha aí, acompanha. Partiu Cultura de hoje é com um cara que já é muito conhecido pelo nome artístico, pelo apelido. Quando se fala Projota, aparece esse cara. E aí, meu, como é que tá? Tudo bem, Projota? Tudo ótimo, de verdade. Prazer estar aqui. E quero saber o seguinte, vem a Porto Alegre, se apresenta nesse sábado, um show drive-in aqui. Porto Alegre te traz boas lembranças? Porto Alegre mora um pouquinho no teu coração também? Demais, assim, absurdamente presente na minha vida. Eu comecei a viver de música depois que eu fiz um show em Porto Alegre, numa casa que chamava Bate Macumba, na Cidade Baixa. Tu tá brincando, cara? Sim, e eu fiz esse show lá em abril de 2010. Eu quero saber, quanto é que era o cachê desse primeiro show? Esse cachê, eu acho que era R$500. E nessa época, eu não ia nem com o DJ. Eu viajei para Porto Alegre de ônibus, então são 18 horas de viagem, mais ou menos. Fui de ônibus. Levando meu violãozinho ainda, eu levava um CD com as batidas, aí eu mesmo botava a batida pra tocar no CDJ lá no aparelho, e aí dava o play na batida e cantava minha música. Depois pegava um violãozinho, fazia algumas músicas no violão. O show ainda era bem arcaico, assim, acho que posso chamar assim. No show, qual é que não pode faltar? E pode ser a capela mesmo, aquela que não falta no teu show. Eu acho que a galera sempre vai pedir essa aqui, né? Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais. Ela dança, dança demais. Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais. Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás. Não quer 5 minutos no seu banco de trás. Só quer um jeans rasgado e uns R$40. Ela é uma letra do Caetano com o flow do Racionais. Hoje pode até chover, porque ela só quer paz. Essa não pode faltar. O teu estilo, ele tem muito improviso, né? Sim. E nesse período também, assim, pra desopilar, fazia isso? Pra o quê? Pra desopilar, assim, pra desligar um pouco e tal. Ah, não, eu não conheço esse termo, não. Esse termo é do Sul. Será que é daqui? Pô, mas devia conhecer. É um novo. Se vem pra cá direto, devia conhecer. Sim, mas então, pra desopilar, o improviso sempre tá presente, né? Eu faço improviso todo show. Pra encerrar, então, faz um freestyle, então, pra gente. Não, então me dá o tema. Me fala aí, três temas aí que eu coloco no freestyle. O tema, então, Porto Alegre, pandemia e tema livre, Partiu Cultura, que é o nosso quadro aqui. Partiu Cultura, beleza. Então tá tudo bem, eu sigo aqui com alegria, tô junto com vocês passando pela pandemia. Você sabe que a gente luta e a gente consegue, e eu sei que eu consigo chegar aí em Porto Alegre, que é pra poder cantar, sair da vida dura. Se é pra curtir cultura, então Partiu Cultura, você sabe é desse jeito, então moleque, fala tu, espera que eu tô chegando no Rio Grande do Sul. Valeu! Pô, muito bom, cara! O cara manda bem demais. Projota, no Partiu Cultura. Eu quero me entregar também, porque ela me faz tão bem. Hoje eu vou pirar.
Deus, eu peço por favor, se isso for amor, então me faça saber, oh meu Deus. E sabe como é que é desopilar com os biscoitos Zezé? Aê, muito bem! Muito bem! Ó pra ti, ó, pega o ó, Glauco. Tu é o pró chato, tá bom? Já que todo mundo chama do chato. Bom final de semana a todos. Um beijo grande e até segunda-feira.